Fala galera, Momento de Dividendos na área. Hoje o assunto é Banco do Brasil, a queridinha. Mas antes de nós falar desse assunto, inscreva-se no nosso canal, deixe seu curtir, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Estamos começando agora, então é muito importante. Nos ajude nessa batalha para nós crescer esse canal. Análise de mercado toda semana de todas as empresas, fundo imobiliário, da VEG, da Vegir, Banco do Brasil, Vale, todas essas empresas aqui nesse canal. Então se inscreve. Antes de tudo, vamos lá analisar agora então o Banco do Brasil. Qual que está sendo o desempenho do Banco do Brasil? O Banco do Brasil vem sofrendo, a expectativa de mercado era uma, e depois que saiu os resultados do primeiro trimestre, foi outra. Muita gente fugindo dessa carteira, muita gente abandonando o Banco do Brasil, indo para outras empresas, né? Muitos investidores tirando o seu dinheiro, mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Investidor de longo prazo não se assusta com a maré alta, não se assusta com a onda alta. Investidor de curto prazo, qualquer queda de mercado, qualquer coisinha já está tirando. Mas hoje eu vou falar para você se esse banco vale a pena investir teu dinheirinho ou não? Quais são as expectativas de mercado? O que o mercado está falando? Quais são as linhas de crédito? Como é que estão os financiamentos? Que o Banco do Brasil tem uma grande parcela no seu leque de segmento de investimento, o agronegócio, que não está muito bom, já adianto para você. Mas analisando aqui o Banco do Brasil, nos nossos indicadores aqui do resumo do mercado, o Banco do Brasil, no último ano, o Banco do Brasil teve uma queda de 25% e 27%, 25,7%, uma desvalorização. E nos últimos 5 anos, ele teve uma valorização de 14%. Mas desde o início do ano até hoje, dia 19/7, ele teve uma desvalorização percentual de queda de 15% e 30%. E no último ano, 25%. Então o Banco do Brasil ele vem sofrendo grandes quedas. É um banco estatal, todo mundo sabe. É um banco que, se o governo quiser, o governo injeta dinheiro. Todo mundo sabe disso. Mas não é o caminho. O banco ele tem que sobreviver por conta própria, ele tem que arcar com suas linhas de crédito, tem que faturar com isso. Então, quando o banco se propõe a aumentar o seu leque de investimento, tem que ter retorno. Nenhuma empresa fica em pé sem retorno, não é verdade? Então, analisando aqui, no último dia, ele ficou em zero, fechamento do mercado. Teve essa sexta-feira aí que passou, teve bastante coisa agitando o mercado, taxação do Trump, aumento do IOF. Se você quer saber bem certinho quais são as novas alíquotas no aumento do IOF, entra aqui no canal e veja o último vídeo que eu postei, falando sobre o IOF, as novas alíquotas, quem mais foi atingido, o MEI, micro, média empresa foram os mais atingidos, porque meio que dobrou a linha de crédito. Então, no final das contas, na ponta da caneta, no final da linha, todo mundo vai pagar mais caro. Se você consome qualquer tipo de serviço aí no comércio, você vai pagar mais caro. Entrando aqui no Status Invest, hoje, a nossa queridinha Banco do Brasil está com o valor atual do mercado de 20 e 29. Se nós pegarmos aqui, Bruno, mas será que tá caro ou tá barato as ações do Banco do Brasil hoje? Se fosse para eu comprar hoje, será que o preço teto tá acima disso aqui? Será que tá abaixo? Como é que tá? Eu já fiz uma sominha aqui para você, por isso que eu acho que eu mereço a tua inscrição, mereço que você curta aqui, deixe tua opinião da nossa análise, bem certinho, que isso ajuda a crescer. Eu fiz aqui uma somatória para você não precisar somar, peguei o pagamento de dividendos dos últimos 5 anos do Banco do Brasil, dividi pela média e dividi essa média pelo método Bazin, que é sobre o preço teto, se você está pagando caro, se você está pagando acima ou abaixo desse preço. Somando esses dividendos dos últimos 5 anos aqui do Banco do Brasil e dividindo por 0,06, o máximo que você poderia pagar pelo Banco do Brasil hoje é R$ 29,93. Preço teto R$ 29,93. Se você estivesse pagando acima de R$ 29,93, estaria caro. Mas está R$ 9,00 aqui abaixo, praticamente R$ 9,00 abaixo do preço teto. Então, se nós pegarmos pelo método Bazin, essa ação, o valor atual da ação do Banco do Brasil está muito barato. Com o PVP, vamos ver o PVP como é que está aqui, com o PVP de 0,64. Ou seja, o valor dela em relação ao preço que ela vale patrimonial está muito abaixo. Muitos dizem que está quase de graça, né? Mas não existe nada de graça. O mercado está pagando muito, está muito abaixo do que o mercado poderia e pode pagar. Com dividend yield aqui, uma margem de retorno para você em 11%, muito bom. Um PL de 4, tá show de bola também. Os indicadores do Banco do Brasil são bons. Só que essa queda aqui, para quem já investe há um tempo no Banco do Brasil, esse número aqui, para muitos está muito barato, mas para outros é assustador se você pegar o cenário atual do Banco do Brasil. Eu tenho o Banco do Brasil na minha carteira, 28 ações é pouco, a minha carteira, máximo R$500 aqui que eu tenho em Banco do Brasil. Eu tenho um preço médio aqui de R$ 21,88, preço atual da última compra que eu fiz, foi ontem, R$ 20,26. E o preço dela hoje, R$ 20,29. Mas aqui olhando as últimas notícias aqui, os pedidos de recuperação judicial no agro disparam quase 45%
crescimento no primeiro trimestre de 2025. Você já vai entender como isso aqui é ruim para o Banco do Brasil e por quê, e o motivo de o mercado ter sido desesperado, muitos investidores ter caído fora do Banco do Brasil, vendido a ação e o valor da ação despencar depois do último anunciado do primeiro trimestre. Você vai entender o porquê que isso aqui reflete muito. Olhando aqui embaixo, a recuperação judiciais no agronegócio brasileiro alcança 389 solicitações no primeiro trimestre. 389 solicitações de recuperação judicial. E quais são os que encabeçam essa lista? Entre os produtores e pessoas jurídicas, foram 113 solicitações no primeiro trimestre. Você já vai entender o porquê que isso aqui é grave. Você já vai entender por que é grave. Antes, 110 no trimestre anterior e 86 no primeiro período de 2024. Alta anual de 31%. O levantamento destaca que os setores de criação de bovinos, 42 pedidos, e cultivos de soja, 59, que é o agronegócio, que é um dos grandes pontos, um dos grandes pilares dos segmentos de investimento do Banco do Brasil, é o agro. Se tem crise no agro, o negócio está ruim. Então aqui na pessoa jurídica, que é um dado do que nós trouxemos na informação anterior, atingiu 459 bilhões, crescimento de 22% em um ano, e 1,6% no primeiro trimestre, sendo que 41 bilhões para grandes empresas e 123 bilhões para clientes do segmento micro e pequena e média empresa e 74 bilhões para clientes do governo. Então isso aqui afeta diretamente. Ele teve um crescimento para a pessoa jurídica, de 459 bilhões, e a informação que nós temos que os pedidos de recuperação judicial no agro disparam 45%. E quem são entre os que pediram as recuperações judiciais? 113 solicitações. Já pensou dessas 113 solicitações, quantos bilhões está envolvido aqui? Então isso aqui é muito importante. Um banco, quando ele abre os segmentos de investimento dele, o leque de investimento, é muito importante você saber aonde esse banco está investindo, ou onde qualquer empresa que você for investir está colocando seu dinheiro. Porque você está investindo no banco, está comprando ação, você está comprando uma pequena parte daquela porcentagem daquele valor patrimonial do banco. Ele vai pegar teu dinheirinho da cota e vai fazer investimentos. Então é muito importante você analisar o mercado. É um banco estatal? É. Só que nós temos hoje no Brasil uma incerteza jurídica e financeira e política muito grande. O banco sendo estatal, sendo do governo, se o país tivesse uma situação econômica melhor, o governo poderia muito bem injetar dinheiro. Agora nós temos o aumento do IOF, nós temos as taxas de 50% do governo dos Estados Unidos. Então a incerteza é muito grande. Com o aumento do IOF vem o dobro de imposto no crédito. Vai ficar o crédito mais caro. Então já tem esses pedidos de recuperação judicial, já tem essas inadimplências aqui de 45% no primeiro trimestre. Você imagina quanto que vai chegar esse número no final do ano? Então vai ser muito mais agressivo. O Brasil hoje, se ele tivesse uma condição melhor, o Banco do Brasil seria show de bola para investir, mas como a incerteza política e financeira é grande, fica difícil. Custo de crédito, vamos para mais uma situação aqui. Com recuperação de crédito, alcançou 10 bilhões. A linha foi influenciada principalmente pela continuidade da dinâmica agravada da carteira do agronegócio, cuja inadimplência que eu acabei de falar alcançou 3%, apesar do cenário positivo para a safra no Brasil em 2025, com uma colheita recorde. Falando em pontos positivos aqui, eu acessei o site do governo aqui, e o site do governo fala em crescimento da economia, que é impulsionado pelo agro. Mas o que nós estamos vendo aqui totalmente ao contrário, vai na contramão. Por isso que nós temos que ficar esperto com essas notícias que vêm e analisar sempre como é que está o preço teto, o PVP e esse cenário externo da economia. O Brasil não está num cenário econômico dos melhores, crise política e financeira é grande, a inadimplência é grande, aumento do IOF, a linha de crédito vai ficar mais cara para o microempreendedor, para a pessoa jurídica. Então você imagina como que vai estar esses números aqui no final do ano. Hoje, para investir no Banco do Brasil, pelo preço teto, show. Mas a perspectiva política e financeira do país não nos dá base para investir. Mas para você que tem um bom dinheiro, você tem outras empresas para investir. Você tem a Vale, tem a Petrobras, podemos fazer uma análise para você. Você tem outras empresas, Caixa Seguridade, BB Seguridade, fundos imobiliários. No momento, talvez, por esse cenário político e financeiro do país, não seja o momento para você investir. Mas eu digo para você, é um bom banco, é um banco que tem aí muitos anos de mercado, é um banco centenário, já passou por grandes crises, quebrou já quase 2 vezes e permaneceu. Para investidor de longo prazo, mantenha na carteira, segura as ações que você tenha, não se desespere, porque a tendência é que as crises passem, as coisas boas passam, os momentos financeiros bons passam e as crises financeiras também passam. Nada é eterno, nada é eterno. Então fica essa dica aí, segura, o cenário não é bom,
não é talvez o momento de você investir uma grande grana, analisando o preço teto PVP, como é que está o cenário econômico no Brasil, a inadimplência cresceu, a linha de crédito ficou mais caro para a pessoa jurídica, para o microempreendedor, para o MEI, enfim, empresas de grande e médio porte. O cenário não é legal, mas para você que é investidor de longo prazo, meu conselho, segura os seus investimentos, segura a tua posição na sua carteira, porque nenhuma crise é eterna. Isso o mercado já ensinou para muita gente. Você que é investidor de curto prazo, vai perder dinheiro daqui a alguns anos. Escuta o que eu estou dizendo. Fica com Deus, Deus abençoe. No mundo dos investimentos, faça boas escolhas e até o próximo vídeo. Inscreva-se em nosso canal, hein? Deus abençoe.